E aí, galera, tudo bom? É... Questão 9, né? Questão gigante aqui. Um texto gigante. Eu sair aqui. Se você quiser tirar um print, parar e tentar fazer a questão antes da gente começar. Meio printou? Beleza. Vamos lá. Tenta fazer a questão antes. É muito importante você aprender a interpretar o texto. Muita gente que às vezes lê o texto e não entende nada. Mas basicamente a Malu tá com um problema aqui, né? É, Existem certos textos na internet e ela quer que a gente dê para ela a informação do menor e o maior tempo. E aí dá aqui uma informação muito interessante, né? Um adulto médio consegue ler aproximadamente de 1.200 a 1.550 caracteres por minuto. E aí quer que a gente dê a informação de quanto tempo ele vai levar para ler. Eu acho que o tempo aqui foi dado em minutos, né? Minuto. E aí, precisam 3 casas decimais. É interessante. Quando a pessoa lê 1.550, ela é uma pessoa que lê rápido, né? Se ela lê rápido, ela vai ler no menor tempo. Se ela lê devagar, ela vai ler no tempo maior, ou seja, o pior dos casos. Tem uma função que é bem interessante falar aqui, que é a função len. Cara, é uma função que a gente usa muito, muito mesmo. A função len, ela lê o tamanho de uma determinada coisa, né? Aqui a explicação é o objeto, mas esse objeto pode ser um texto, por exemplo, teste, teste. Quando ele retorna, ele fala a quantidade de caracteres que tem aqui, né? Mas isso não serve só para texto. Você vai ver depois que tem como você ver tamanho de matriz, tamanho de lista, tamanho de outras coisas. Mas o importante é você conhecer essa função. É a função que retorna o tamanho, tá bom? Len. E aí com essa função é muito fácil fazer esse exercício. Porque como que a gente faz? A gente pega um texto e aí a gente vê o tamanho dele. Depois de ver o tamanho dele, você vai ter o número de caracteres. Se você tem um número de caracteres, é só você pegar e dividir pelo melhor caso, em que a pessoa lê rápido, e também dividir pelo pior caso, que a pessoa lê devagar. E aí você apresenta os resultados. Beleza? Mais ou menos assim. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o texto. Para ler o texto, eu vou botar aqui. Texto igual input. Eu não vou precisar tratar o texto, né? Porque a saída do input já é um dado de texto, é uma string, né? Que a gente fala. A segunda coisa que eu vou pegar é o tamanho, né? A quantidade de caracteres que eu tenho. E aí, para isso, eu vou fazer o len texto. Então, dentro de tamanho, tem a quantidade de caracteres que eu tenho. Beleza? E aí, eu tenho dois casos, né? Deixa eu ver qual ele apresenta primeiro, se é o pior ou o melhor. Pior primeiro, né? Pior dos casos. Eu pego o tamanho do caractere, se eu quero saber o tempo que eu vou levar, né? Pego o tamanho e divido por 1.200. E, por exemplo, vamos supor que o texto seja de 1.200 caracteres. Se eu dividir por 1.200, ou seja, a pessoa que lê lento, que é o pior caso, a gente vai ter 1 minuto.
Então a pessoa lê, já que ela lê 1.200 por minuto, então se eu dividir 1.200, que é o tamanho do texto, por 1.200, eu vou ter 1 minuto, tá bom? Então é bem simples. Você pega o tamanho e divide por 1.200. Esse é o pior caso. O melhor é quando a pessoa lê mais rápido. Se ela lê mais rápido, eu pego o tamanho e divido por 1.550 caracteres, né? É meio estranho falar isso, porque eu sei que é a questão, né? Mas eu tenho a impressão de que as pessoas não leem o espaço. Ela só lê as palavras. A ausência de palavras a pessoa não lê. Mas segue a vida. Só coisa, viagem maluca mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui. E aí, se você reparar, esse texto ele tem um salto de linha. Como ele tem um salto de linha, tem várias formas que você pode fazer. A primeira delas é você fazer assim, ó. Tem que ter três algarismos, né? Posso fazer um triplo aqui. Uma string, né? Mas em vez de usar uma aspas, eu uso três. Se eu usar três aspas, o, eles vão acrescentar automaticamente dado de A, o dado do salto de linha. Essa é uma maneira de fazer. Ele já acrescenta o salto de linha. Outra forma de fazer a mesma coisa é eu fazer só com uma aspas, só que eu junto os dois textos e eu escrevo o caráter de salto de linha. O caráter de salto de linha é o /n. Bom, outra maneira é separar os dois mesmo e seguir a vida normal. Então, eu tenho que dar um print nesse primeiro texto, depois no segundo. Então, vamos lá. Print. Aqui no texto, vou fechar aqui. Eu vou escrever o pior, só que ponto 2F, né? Deixa eu ver aqui. 3F. Então, vou dar o espaço aqui, ó. Apago ele, escrevo o pior. Ponto 2.3F. Embaixo a mesma coisa. Print. Ah, eu tenho que botar F aqui. Essa é uma característica da F-strings. Que é quando você quer colocar um texto, ou, por exemplo, um dado que você tem no meio do texto. Aí você usa essas chaves assim. Beleza? Mesma coisa, eu vou apagar aqui. Escrever aqui melhor. Beleza. Essa aqui já é uma solução. Eu acho que já funciona. Vamos dar uma olhada. Já deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Ainda não acabou, aqui passou. Só para você ver, se eu fosse mexer com aquela outra maneira, né? Aqui eu estou mandando dois prints. Mas se eu quisesse mandar um print só, teria como? Com F-strings, ele não deixa eu botar o /n, porque o /n é um caráter especial e o F-strings não permite fazer isso. Mas eu acho que dá para fazer isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Dá um pulo. Só que eu vou botar aqui 3. Eu acho que assim deve funcionar. E aí ele deve identificar o salto aqui de o enter, né?
Calma aí. Eu acho que assim deve funcionar. Vou dar um Ctrl A. Ele passa no. Pô, beleza, agora eu vou dar o verificar, já que tá tudo ok. Deixe seu like, se inscreva no canal. Siga a gente lá no Instagram. Sempre tem notícia interessante, meme por lá. E se você quiser contribuir de alguma forma, eu deixo aqui meu Pix. Valeu, tchau, tchau.